Na Argentina, o governo decidiu congelar os preços dos combustíveis até 31 de outubro. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Sérgio Massa, que conseguiu um acordo com refinarias e produtores. Pouco antes do congelamento acabar, no dia 22 de outubro, os argentinos vão às urnas no primeiro turno das eleições presidenciais. Sérgio Massa é o candidato apoiado pelo governo. Ele foi o segundo mais votado individualmente nas primárias da semana passada. Em primeiro lugar, ficou Javier Milei, da extrema-direita. A política dos combustíveis é uma tentativa de enfrentar um descontrole em meio às incertezas da votação. A Argentina já enfrenta uma inflação de mais de 110% ao ano no acumulado. E o peso argentino sofre uma forte desvalorização. Fernando Nakagawa está de volta para explicar para a gente o que está acontecendo lá na Argentina. Estamos falando aqui dos combustíveis, mas já há acordo para controlar os preços em outros setores também, como, por exemplo, nos supermercados, né, Naka? Detalha para a gente hoje como está sendo feita essa política, como estão sendo fechados esses acordos e qual é o risco que a Argentina enfrenta de desabastecimento em meio ao congelamento de preços. Olha, Carol, o que está acontecendo na Argentina é algo absolutamente, infelizmente, é um filme já visto, assim, porque o que está acontecendo é que há muitos anos a Argentina tem um problema, assim como o Brasil, de descontrole das contas públicas. O governo sistematicamente gasta muito mais do que arrecada. E aí, para conseguir fechar as contas, o governo argentino, grosso modo, faz o quê? Aperta um botãozinho da máquina de imprimir dinheiro, sai imprimindo dinheiro, o dinheiro perde o valor. Por isso, há tanta inflação, explicando muito resumidamente o que tem acontecido na Argentina. Aí, diante desse problema, que é um baita problema, inflação de mais de 100%, como você mencionou, moeda desvalorizada dia após dia, a gente tem nessa corrida eleitoral ideias heterodoxas do ponto de vista econômico. Então, Javier Milei, como você mencionou, né, o candidato da extrema-direita, ultraliberal, sugere, por exemplo, dolarizar a economia argentina, ou simplesmente tirar o peso de circulação e botar dólar circulando no bolso dos argentinos de maneira oficial e implodir, ele fala explodir o Banco Central, fechar o Banco Central. Já o atual governo, tem dado também sinais de que vai para um caminho que, assim, já se mostrou equivocado. Então, teve esse acordo para controlar o preço dos combustíveis, isso foi anunciado na quinta-feira, e ontem anunciaram também este acordo com os supermercados. 31 redes de supermercados se comprometeram, Carol, a só subir os preços em 5% ao mês até as eleições. 5% é pouco, na realidade, argentina, por mês, né? Vai ser mais ou menos a inflação do Brasil neste ano. No ano, lá tem sido a inflação por mês, infelizmente. Só que quando os preços são congelados ou tem um limite, o que acontece é isso que você mencionou. Muitas empresas simplesmente tiram aqueles produtos de circulação ou começam, por exemplo, na Argentina aconteceu isso há algum tempo, eles tinham um programa muito parecido, chamava Precios Cuidados, que tinha um tabelamento de preços. Então, a empresa, por exemplo, fazia ervilhas e a ervilha estava com o preço congelado. A mesma empresa lançava uma nova ervilha com molho de tomate. E aí esta ervilha com molho de tomate não tinha preço controlado. Aí subia o preço disso e só oferecia este item que não era controlado no mercado. A gente já viu isso acontecendo aqui no Brasil na época do Plano Cruzado. É a mesma coisa. É muito triste ver, Carol, que numa situação como a atual, o debate econômico na Argentina não está indo pelo caminho da racionalidade, de tentar resolver de fato os problemas estruturais da Argentina. Tem sido oferecido ao eleitor e o eleitor tem reagido, infelizmente, com ideias assim mirabolantes, como, por exemplo, de um caminho, dolarizar a economia, do outro caminho, congelar preços. Nenhum desses dois caminhos oferece uma proposta e uma resposta séria aos problemas estruturais da economia argentina, infelizmente, Carol. Ô, Naka, eu te perguntei com relação a desabastecimento, porque nesse momento a população já sofre com isso, né? Sim, tem vários relatos de vários supermercados onde, por exemplo, esses itens que têm preços controlados
não existem nas gôndolas, porque as empresas simplesmente param de fazer ou fazem muito pouco e as pessoas vão lá e compram aqueles itens. Sobram os demais que não têm preços controlados e aí esses estão lá em abundância. É um problema assim, absolutamente comum em países, em economias onde há controle de preços. E no caso dos combustíveis, eu sei que são situações absolutamente diferentes, mas a Venezuela, quando começou essa degringolar a economia, foi dos atos ali mais simbólicos, ainda no governo Chávez, era o controle de preços dos combustíveis. Tanto que há uma situação ali, ficou conhecida no noticiário internacional, em que era mais barato comprar 1 litro de gasolina do que comprar 1 litro de água na Argentina, porque o preço era controlado. E, de novo, na Argentina, infelizmente, os dois principais candidatos, Milei pela extrema-direita e Massa pelo atual governo, não têm discutido profundamente problemas profundos, estruturais da economia argentina e que levaram o nosso país vizinho, os nossos amigos, a esta crise que já dura décadas, infelizmente. E aí, Naka, entramos nesse ponto. Você tem, de um lado, o ministro da Economia, Sérgio Massa, concorrendo à presidência com uma economia em frangalhos, como você coloca pra gente. Sim. E, por outro lado, vem Milei com ideias radicais, como, por exemplo, você extinguir o Banco Central da Argentina, do país, e dolarizar a economia. Porque para o eleitor argentino, Carol, como ele está desesperançado com as perspectivas da economia argentina, que sofre há tanto tempo com inflação, desvalorização da moeda, falta de confiança na moeda e no sistema bancário. Além de tudo isso, a pobreza tem crescido muito rapidamente na Argentina. Você vai para as grandes cidades argentinas, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosário, você vê na rua a pobreza aumentando. Então, diante desse cenário de desesperança, o eleitor, especialmente as pesquisas mostram, os eleitores mais jovens ficam inclinados a essas ideias heterodoxas, essas ideias, julgaria eu, estapafúrdias, do ponto de vista econômico, e que soam como sendo ali, olha, um milagre, estou te vendendo um sonho. Só que, de fato, não está sendo discutida a origem deste problema, que são problemas estruturais. Na Argentina tem um problema, além dos problemas fiscais, de contas públicas, que o Brasil também vive, eles, infelizmente, por causa do corralito, lá na década de 90, comecinho dos anos 2000, quando os bancos, simplesmente, o governo, via bancos, pegou o dinheiro das pessoas, né, reteu o dinheiro das pessoas e não permitiu a conversibilidade, porque era um dólar para um peso naquela época, na década de 90, no governo Menem. Isso gerou uma desconfiança generalizada do sistema financeiro. As pessoas não confiam em banco na Argentina. E aí tem a expressão que o colchón bank. O que é isso? As pessoas preferem guardar dólares em casa, né? Então, esse já era um grande problema, porque no começo da história as pessoas não confiam na própria moeda. Então, assim, é um problema realmente estrutural na Argentina, profundo, e que nesta eleição, pelo menos até agora, o problema não tem sido discutido com a seriedade necessária para tentar resolver esse problema. Os dois candidatos, Massa de um lado, Milei do outro, têm oferecido propostas que, assim, são temporárias e que não vão resolver o problema de fato. Fernando Nakagawa. Obrigada, Naka. Até já.